Ok, obrigado, Madison. Só lembrando, pessoal, sobre a postagem das aulas, elas estão lá. Hoje começa uma nova aula, né? E que vocês possam sempre lembrar disso, para que a nota das avaliações não caiam, né? Se você perder uma, você vai perder as avaliações daquela semana, e o prazo é de semana em semana, tá bom? A professora Lembrando que hoje se encerra da segunda aula, né? Encerra hoje 23h59. Então, quem não fez, por favor, vamos aproveitar o tempo. Inclusive, a professora Joelma já está aí. Se ela quiser falar alguma coisa também, professora Joelma, fica à vontade. Reverendo, seu som está muito baixo. Ok, vou ver se eu consigo aumentar aqui. A professora Joelma está por aí. Se ela quiser também falar alguma coisa, fica à vontade, professora Joelma. Não, acho que não está funcionando. Olá, boa noite, estão me ouvindo? Sim. Não pude participar da aula passada, hoje também estou conseguindo entrar agora, estou com algumas situações resolvendo aqui. Minha mãe testou positivo para a Covid, inclusive peço que os irmãos orem, aí a gente estava assim, né, tentando resolver algumas situações. E lembrar, né, da atividade. Agora são 21h19, vocês ainda têm 2 horas, quem ainda não fez, para fazer. E assim, o que eu gostaria de alertar vocês é o seguinte: eu olho lá na plataforma, o tempo que é gasto para fazer a atividade, geralmente é assim, se a gente esticar muito o prazo, talvez assim, olha, são 4 horas, em 4 horas, colocando muito, é o tempo suficiente para o aluno fazer a leitura do texto e responder aquela atividade. Pelo que eu vi lá, o tempo lá de responder, lógico que isso tem uma leitura prévia, que eu tenho certeza que ninguém gasta 4 horas lendo, né? Se você, durante esse período, esse intervalo de uma semana, você dedicar 4 horas para fazer essa atividade, você com certeza você vai fazer, e aí você ainda vai conseguir tirar uma nota massa, lendo a apostila, vendo as questões, porque são 10 questões, algumas delas, né, são questões objetivas que você só vai marcar. A primeira foram, parece que 2 questões apenas, mais de responder com textos curtos, e agora, né, teve mais questões mais abertas, mas muitas questões objetivas. Então, é um tempo muito, assim, se você considerar 7 dias na semana, é uma questão de se organizar mesmo. Eu sei que todo mundo está muito, né, com muitas atividades, assim, é um tempo um pouco complicado, mas dá para todo mundo se organizar e fazer, tá? E essa questão de não ficar abrindo, por quê? Porque vira uma bola de neve. As atividades viram uma bola de neve. Aí eu preciso, eu prolongo o prazo dessa, né? Aí da outra, se eu prolongar, abrir uma exceção agora, eu vou ter que ir na próxima, para quem teve problema, eu tenho que prorrogar o prazo da outra, e assim sucessivamente. Aí o que vai acontecer? Nós vamos encerrar a matéria, vamos começar outra matéria, vamos ter que colocar atividade, e os alunos não estão ainda fazendo as tarefas dessas. Então, assim, não é uma questão de má vontade, é de organização, tá? E aí, assim, quem perdeu a tarefa 1 ou a 2, tente não perder mais as outras, porque se você deixar de fazer uma e você conseguir fazer as demais, tendo bom aproveitamento, você não vai reprovar, né? E primeiramente, ninguém vai reprovar direto, você tem a oportunidade de fazer uma recuperação. Se você fez, né, mais de 70% das atividades, participou das aulas, você não vai reprovar. Então, era só chamar atenção para isso, tá? E aí, assim, não deixe para fazer na última hora. Uma das coisas que, sinceramente, entristece meu coração, eu sempre lembro isso, essa questão de fazer a tarefa por fazer. É um momento de aprendizagem. Lembra que o que vocês vão fazer? Vocês estão se preparando para pregar a palavra de Deus. Eu penso que se isso não for uma coisa séria,
que deve ser valorizada, que nós precisamos levar a sério, não tem mais nada, não existe mais nada sério, né, na face da Terra. Se isso não for algo que nós, de fato, consideramos importante e prioridade na nossa vida, essa preparação para pregar a palavra de Deus, né, e é um pouco complicado. Então, que, de fato, a gente faça esse sacrifício, porque eu entendo que é sacrifício, né, que todo mundo tem que fazer. Poucas pessoas têm tempo disponível assim, né, nadando de braçada no tempo, mas a maioria é sacrificial, né, é um tempo que é sacrificado. Lembrando que é culto a Deus, tá? Então, vamos nos organizar e não perdermos o prazo das tarefas, tá certo? E aí, qualquer dúvida em relação ao acesso, e quando eu não estou, o Márcio, né, Joeni ajudou alguém, os próprios colegas podem ajudar, porque às vezes a gente não consegue ficar online na hora que o colega está fazendo a tarefa, às vezes nós não estamos online, mas o outro colega está e ele vai estar sempre ajudando. Nós agradecemos isso aos que já estão mais tempo e que estão também nos subsidiando nessas atividades, tá certo? Vocês Pode querem... falar, Joaninha. Joaninha levantou a mão, pode falar. Obrigado, pastora, professora. O outro ano, a gente tinha oportunidade de ver as nossas notas, e esse ano eu não estou conseguindo. Eu fico um pouco incomodado. Olha, Joaninha, porque possui questões abertas. Quando são só questões objetivas, quando termina a plataforma já te dá um resultado lá. E aí, como tem questões abertas, quando o professor corrigir, ele vai avaliar as questões abertas, aí vai aparecer a sua nota, tá? Mas não fica ansioso com isso, não. Amém. A gente quer fazer bonito, né, para Jesus. Certo. Vai ser rapidinho. Até a pandemia passar, já está tudo lá, sua nota, tá bom? Só 10, só 10. E só assim, prestem atenção nas questões, né? Às vezes, eu vi lá alguns erros assim, que foi simplesmente falta de atenção. Não é que é difícil, falta de atenção, questões objetivas, né? Para marcar lá, e às vezes algumas pessoas erraram porque não leram com atenção. Tá? Então, a tarefa que vai estar disponível a partir de amanhã, vocês já podem amanhã cedo começar a ler, né? Já tem gente se manifestando, né? Já podem começar a ler amanhã, leia a apostila, veja as questões, depois você vai respondendo, tá certo? Mais Ok? alguma dúvida, pessoal? Muito bem, Joelma. Pois Saudade de você. Saudade de você. Você também. Bom te ver por aqui, Manda viu? Adil. Tá bom. Você tá morando em Porto? Não, eu tô aqui em Palmas. Ah, tá. Tá certo. Obrigada, professor Danilo. Eu creio que você pode, se tiver alguma consideração. Parece que a professora Rosa não está, né? Ela passou por aqui já, mas deu uma saidinha. Ah, tá. Obrigado, professora Joelma. De nada. Quer falar? Ok? Todo mundo tranquilo quanto a essa questão? Muito bem. Vamos voltar, então, para aqui a nossa aula Daniela propriamente. não. Parece que quer falar. Daniela? Oi, Joelma, boa noite, tudo bem? Boa noite. Depois eu vou falar com você com relação à minha outra atividade, né? Tá, A minha dúvida a minha dúvida é com relação, assim, porque eu sou professora e também já trabalhei com Moodle, né? E aí, como eu não estou em casa e sem computador e fazendo tudo pelo celular, o celular ele não é intuitivo para a gente com o Moodle. Então, se eu vou fazer a tentativa do exercício, ele só me dá uma chance. E aí eu fico com receio aqui igual hoje eu consegui fazer, graças a Deus, mas assim, com muita dificuldade, pedir a ajuda de alguns colegas, porque o Moodle você abre só uma vez e depois você tem que responder, senão você perde aquela tentativa. É assim que está funcionando? Ou a gente pode ver o exercício e depois ir lá e responder?
como você falou. Madison, me ajuda aqui. O que não pode é você pode acessar, ver as questões, copiar e depois entrar. Você não pode, por exemplo, se você responder e clicar lá, terminar tudo e enviar, e você não perde a oportunidade. É isso, Madison, mas você pode explicar melhor. Olha só, professora, a configuração lá está assim, se a pessoa abriu 3 vezes a atividade, mesmo que ela não tenha respondido nada, a atividade vai bloquear para ela, tá? Agora sim, essa é a configuração que está lá da primeira atividade, tá? Da segunda atividade, ela só está para visualização e uma resposta, tá? Então, assim, respondeu uma vez, depois que você enviou, você não consegue novamente voltar lá. Então, o que vocês vão fazer? Você pode entrar e você pode copiar as questões, responder, depois entra novamente e responde na plataforma e envia. Essa está configurada assim, né, Madison? Essa segunda tarefa, que está encerrando. Aqui está encerrando, ela assim, você abre já e já responde, de imediato. Se você fechar ela, depois você não entra mais. Você só tem, aliás, você consegue entrar de novo, mas você não consegue, só consegue 2 vezes. Isso. Tá? Quem não fez ainda não vai nem ter tempo mesmo de entrar 3 vezes, né? Eu entrei 3 vezes nessa. Eu vou ver a configuração da outra, tá? E operar. Mas, assim, eu geralmente faço assim, eu entro, copio todas as questões, jogo no Word, aí respondo, depois vou lá na plataforma e só marco a correta. Geralmente eu faço assim. Não sabia que tinha esse limite de acesso, não. Tem. A configuração está para limite de acesso. Então, assim, você pode abrir a plataforma e deixar ela aberta lá o tempo que você precisar também, tá? Você não precisa fechar, não. Você pode, por exemplo, como é que eu estou fazendo as minhas atividades? Eu deixo a plataforma aberta, né? E vou trabalhando em cima dela aberta. Ao invés de transcrever as questões, eu deixo ela aberta e vou trabalhando em cima dela. Tá? Mas não tem como você poder copiar. Agora eu fui lá na plataforma, copiei a mensagem e fechei. Será que eu consigo voltar? Você pode entrar mais fez a segunda questão? Não, a primeira... Não, agora, da semana que vem já. A terceira, que abriu hoje. Isso, abriu a hoje. que abriu hoje, eu não vi como é que está a configuração dela. Também não vi nada. Eu não vi como está a configuração. Mas, assim, caso tenha algum problema, a gente pode ampliar para deixar mais 2 vezes para você conseguir ver 2 vezes. Também acho que é melhor. Madison, é mesmo. Você abre uma vez e daí, pela segunda vez, já fica a informação lá de que que é a última tentativa que você tem que faz. São só 2 vezes mesmo. Nós vamos deixar 3 vezes, eu creio que é o suficiente. Aí, outra coisa que eu quero lembrar para quem está começando agora é o seguinte, que as questões, elas são embaralhadas. Tá? Por exemplo, o que cai para a Neuciane, às vezes, a questão 2 é para ela, para a Jardete pode ser a 3. Então, assim, não pode, quando vocês forem conversar, tá, mas a 3 é a letra B, a 2 não dá para fazer isso, porque as questões são embaralhadas, viu? Então, vocês precisam ler a questão e saber se... Joelma, não conta não, Joelma. Deixa os meninos cair, Joelma, não conta não. Tá vendo? Eu sou muito boazinha, né, Márcio? Tá vendo? Mas tá até brigando. Ô, coração bom esse seu, meu irmão. Tem um galardão no céu, já. Não, deixa os meninos escorregar, senhor. Toda vez que abre, Márcio, ela muda a sequência. Exatamente, sério. Ela randomiza tanto as questões dentro das 10 lá, quanto a opção. Entendeu? Por exemplo, aqui, você abriu agora, questão 1 é opção A, a próxima ela vai ser opção B. Então, ela muda também, tá? Continua a mesma, mas o número da questão e a letra... É que muda de lugar. Embaralhado, muda de lugar.
Então, vocês têm que ler, não pode olhar a letra B e marcar, não. Você tem que ver se a letra B, de fato, corresponde àquela resposta. Ai, Jesus, vocês são demais, meu Deus. Por isso que eu errei uma nessa última. Eu amo o Moodle, ele é mega inteligente, essa plataforma. E você, Jardete, você perguntou para quem? Mas não foi para o Eduardo. Eu não pergunto nada para ele, eu faço sozinha. Ah, como é que você errou a questão? Não leu. Não, entendi, é porque ela abriu uma vez, quando ela abriu depois, embaralhou. Aí marcou a resposta. É por isso que não vai tirar 10. Por isso que eu vou só marcando. Pois é. Deve ser por isso que eu reprovei, então, professora Joelma, na outra homilética. Olha aí uma resposta. Copiou do seu marido. A Elizabeth, ela tem uma questão pro resto da vida para ela tentar entender. Por que ela reprovou na outra homilética, né? Foi a seu esposo que me ama, que me reprovou, mas era para me ter a chance de fazer de novo com o professor Danilo. É, tá vendo? É, porque nem nós descobrimos por que ainda, né? Porque não tinha nota, né? É, não tinha nota. Não apareceu lá, tava tudo aquele risquinho. Tá bom? Então, é aprendizado, né, que nós estamos, e o cuidado que vocês têm que ter em relação a essa questão é ler, né? Não ir de olho fechado e marcar, porque acontece isso, tá? Joelma, eu só não sei em relação às matérias antigas, que psicologia, para mim, aparece lá 20% feito. Eu também não me lembro de ter muitas atividades da psicologia, mas as que tinham eu fiz. Tá, eu vou ter que dar uma olhada depois, viu, no seu caso, Amanda. Bom, é porque é o seguinte, pessoal, tem a questão de porcentagem, não é a questão da nota, porque cada item lá tem um quadradinho no final que você tem que marcar para dizer que você já executou aquela ação. Se você não marca, aí ele vai dar 20%, 30%, por exemplo, não quer dizer, por exemplo, postou o vídeo, aí você, no final ali tem um quadrinho pequenininho que você coloca lá, que você vai lá e marca. Se você não marcar, ele vai dar a porcentagem só das ações que você desenvolveu. Ah, vou entrar lá para ver. Eu fiz as atividades. Vi alguns vídeos, mas não marquei nada. Só marquei a atividade, né? Joelma, é a matéria Psicologia da Espiritualidade que você está falando, não? Eu creio que sim. Né, Amanda? É, ela mesma. Ah, ela tá na grade do curso de teologia? Porque parece que ia ser incluído ainda, que não fazia parte. Era assim algo só da pastora Rosivane mesmo que ela estava dando para a igreja. Aí quem quiser. Você fez essa disciplina com a Rosivane? Eu fiz, aí, inclusive só foi um exercício mesmo, né, Amanda, que teve? Só foi um exercício. Parece que foram 2 tarefas. Eu só fiz uma, porque a outra eu não consegui ver. Ah, tá. Eu vou dar uma olhada, depois eu vou conversar com a Rosivânia. Então, porque ela ficou com Covid e ela não conseguiu. Eu acho que não teve. Em dezembro, e aí a gente preferiu não colocar mais tarefas. Eu acredito que não teve outra tarefa, só foi uma. Você concorda, Amanda? Mas a gente vai olhar isso depois, tá? E aí dá um retorno para vocês, tá, Neuzelinho? Isso. Eu vou entrar aqui no do professor Danilo também, que tá 0% de progresso. Eu vou ter que ver esses quadradinhos tudo aqui para apertar. Mas as tarefas eu tô fazendo. Amanda, eu não sei nem olhar esse progresso aí, não. Pessoal, presta atenção. Sei que eu fiz as duas, Joel, mas 2 tarefas. Mas eu não sei olhar o progresso que a Amanda tá falando aí. Ele só vai gerar o progresso a partir do momento que o professor tiver corrigido as questões abertas, tá? Porque até então, as provas, as avaliações foram entregues, mas elas ainda não foram avaliadas. Então, é por isso que está 0% de acompanhamento lá. Quando ele der o ok lá, colocar as notas, aí ela vai aparecer lá para a gente o percentual daquilo que foi cumprido. Okay? Mas com relação às subjetivas lá, as objetivas, aliás, aparece, você conseguiu 1 de 1, 0 de 1, aí isso, já dá para a gente ter uma noção, pelo menos, né? Isso, mas assim, exato. Mas no sistema, por exemplo, ele só vai gerar lá no início lá que está 100% concluído, depois que preenche tudo, porque o sistema ele só entende a avaliação depois que ela está toda feita, toda corrigida. Tá?
Mas, assim, o que você falou é pertinente mesmo. Você já consegue ver lá a sua nota lá, se você entrar lá nos notas, no cantinho do lado esquerdo, lá, notas, acha seu nome lá, você já vai ver logo quais foram as questões que você acertou, qual que você errou. Então, você já sabe quanto é que você já vai tirar aí, tá bom? Certo? Então, vamos encerrar, né, professor? Para quem ainda não fez a segunda tarefa, fazer, ainda dá tempo. É verdade, é verdade. Fiquem ligados, tá bom? Fiquem ligados aí. Se alguém precisar, eu só não dou cola, mas se precisar, tiver problema com acesso e tal, eu vou estar aqui até meia-noite. Tá? Pelo jeito tem muitos aí, né? Que não fizeram ainda. Deve ter uns 15. Eu já fiz a minha, mas eu quero dizer para vocês que tem gente aí como eu, acredito, que teve Covid, e a dificuldade que a gente tem de concentrar, de memorizar, é terrível. É terrível. Então, eu acho que esse tempo está bom para nós. Obrigada, professora Joelma, por ser tão generosa. E, às vezes, uma ajuda vai bem mesmo, até para interpretar, porque não é fácil. Gente. Então, Joelma, eu também tive Covid. Tem 3 meses ainda não. Você podia ser boazinha, assim, de vez em quando, e ir além de ensinar a plataforma. Olha, eu sou péssima de homilética, eu estou até fazendo as aulas aqui para ver se eu aprendo um pouquinho. Eu tenho medo até se eu for dar cola, vai sair tudo errado. Eu acho que essa discussão está sendo uma maravilha para mim, porque eu ainda sou muito nova nessa plataforma. Eu creio que eu vou fazer repetir essa matéria, mesmo por causa dessas dificuldades. Mas foi muito bom essa discussão agora, que já deu para a gente visualizar a plataforma melhor. Está muito bem, eu estou vendo lá, você não... É fazer as tarefas, o segredo é fazer a tarefa. Tem dificuldade, conversa com a gente, né? Certinho. A questão é deixar para chamar meia-noite, né? Não pode. Mas foi muito bom. Tá. Então, que Deus abençoe a todos. Tinha mais alguém levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Não? Então, eu creio que podemos encerrar, né? Tá. Boa noite, então. Graça e paz para todos. Amém. Amém. Boa noite. Deus abençoe a todos. Amém. Vai, a aula do professor acabou? Não, gente. Acabou? Não, a gente tem uns minutinhos ainda aí. É isso, gente. Depois chama ela lá. Ué. É porque essa parte a gente sempre deixa para o final, e agora a gente fez no retorno, né? Até para liberar a professora Joelma, se ela quiser ir descansar e tudo mais. Aí... Eu só descanso 11h59 quando eu abri a plataforma lá e vejo que todo mundo fez. Aí depois é só ir lá no WhatsApp da irmã que saiu e chamar de volta, que ela volta. Deixa eu só dar uma palavra aí, Elizabeth. Você falou que ia repetir a matéria por causa disso, não repita não. Segue firme aí, pede ajuda dos colegas. Eu sei que aí pode ser difícil mesmo no início, tal, mas dá para a gente caminhar aí, né, lhe ajudar. Eu acredito que você tem que fazer tudo de novo, por causa de alguma dificuldade, não é o ideal, né? A gente consegue lhe ajudar aí no que for necessário, e a gente está aqui para isso, tá bom? Os outros colegas... Para informar, eu já fiz todas, viu, Joelma? Estou aplicada. Até o pagamento está em dias das outras, viu? Muito bem. Muito bom. Pessoal, na apostila, se quiserem acompanhar, lá na página 29, vai falar sobre as divisões, os pontos, aquilo que a gente estava trabalhando antes do intervalo, né? E aí você pode, então, abrir aí, caso queira acompanhar, tá certo? Nós estávamos falando sobre a questão das divisões e dos pontos e queremos complementar essa parte. Então, como nós estávamos falando, esse é o corpo do sermão, né? E então, o que é que a gente precisa preencher dentro do pré-requisito, argumentação, divisão ou pontos? Tudo isso são sinônimos, né? A argumentação, as divisões ou os pontos.
Primeiro, a biblicidade, que os argumentos devem ser extraídos da Bíblia, daí a necessidade de selecionar os textos bíblicos, visto que é qualidade, que a qualidade é mais importante que a quantidade. A brevidade, você não pode fazer um argumento, uma proposição, um ponto que seja extenso. Nós falamos um pouco sobre isso, né? É difícil da pessoa gravar, ouvir, entender quando a gente faz um ponto muito extensivo, muito longo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Os argumentos devem ser expostos de tal forma que demonstre aquilo que o tema se propõe a fazer. Por certo, há outros elementos importantes nos argumentos. Todavia, se isso não for essencial ao objetivo do sermão, poderá ser guardado para uma outra ocasião. Então, a gente tem que ser conciso e não querer falar tudo, né? Às vezes alguém quer falar tudo em um ponto, ou falar tudo dentro de um sermão, e aí tem que tomar cuidado com isso. Conclusivo, os argumentos devem ser elaborados de tal forma que apresente o assunto de forma conclusiva. Então, isso é importante. Instrutivo, no sentido de trazer instrução, né? O argumento profilático é de suma importância para que haja uma assimilação natural e uma rejeição ao erro. Então, tem um objetivo aquele ponto. Um ponto que vai trazer clareza para o argumento, não só clareza, vai trazer também alguma ação, alguma atitude que nós devemos tomar, que é uma atitude para a santidade, para a preservação, por isso que esse argumento é profilático, e também para a rejeição ao erro. Então, pode ser de forma positiva, de forma negativa. A forma agressiva e polêmica tende a estabelecer um clima de defensivo e de resistência ao ensino, e dificultando a apreensão da verdade. Então, a gente tem que fugir desses pontos polêmicos, de colocar coisas polêmicas, argumentos polêmicos. Então, tem que ser instrutivo e não destrutivo, não problemático. A gente tem que escolher bem as proposições dos pontos, do tema e tudo mais. Então, quanto à forma, né? Nós vimos aí alguns preceitos e agora vamos ver os preceitos quanto à forma. Vimos quanto à matéria, agora quanto à forma. Os argumentos devem ser reduzidos em números, então, usualmente são 3. Não há nada que obrigue assim, mas quando a gente coloca 7 argumentos, 8 pontos, 7 pontos, então alguém pode até ficar preocupado. Quando você começar a anunciar primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, aí o pessoal já fica pensando assim, até onde vai isso? Aí quinto, sexto, a pessoa pode até ficar preocupada. Lógico que você pode, nos argumentos serem bem curtos, anunciar mais de 3, 4 pontos, mas a gente tem que ter cuidado, né? Porque precisa ser reduzido em número, para que, inclusive, na argumentação fique mais forte, mais robusta a sua argumentação. Deve ser distintas, né? Então, a gente pode, e isso acontece às vezes, erro daquele que está escrevendo o sermão, ele faz um ponto, e depois, no outro ponto, ele também acaba falando a mesma coisa que ele falou no ponto anterior, só que com outras palavras. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Então, nós precisamos ver essa questão distinta. Devem ser naturais. Os argumentos ou divisões devem estar claramente no texto escolhido, né? E, então, de forma natural, como nós falamos, né? Nunca devemos forçar uma divisão e nem adicionar à vontade. Não, eu quero defender minha atividade aqui. Tem uma questão, aquela que fala que para a gente dar de 3 a 5 temas, né? E não precisava colocar as divisões, né? No caso, as divisões todas, né? E só o tema e a passagem bíblica. E eu fiz, como está aqui orientando que não, né, na apostila, eu coloquei só graça, salvação. Mas por quê? Na hora eu pensei, não, eu vou espichar, né? Mas como eu pensei que era algo tipo assim, mas eu vou falar sobre a graça dentro do contexto desses versículos, digamos assim. Só que ficou errado, acho que o professor vai considerar na hora que era só né? Entendeu? Eu estou entendendo mais ou menos porque eu lembro assim, mas eu tenho que dar uma olhadinha lá.
Se não me falha a memória... Você tinha que atribuir o tema e colocar uma passagem bíblica. Isso, exatamente. Desse menção a esse tema. E eu não fiz, eu fiz como está orientada a não fazer aqui na matéria, né? Na matéria que fala, não colocar um sermão com um tema graça, pecado, amor, por ser muito abrangente. A gente precisa delimitar, né? E não colocar um tema que a gente não consiga narrar, dissecá-lo totalmente. Acho que é nesse sentido. E eu coloquei, mas eu entendi que era algo meio mais superficial mesmo. É aquilo que a gente falou sobre assunto e tema, né? Assunto e tema. Nós falamos isso no primeiro bloco, né? Aí ficou mais um assunto, né? Isso. Lógico que chegando lá eu vou dar uma olhadinha direitinho. Com carinho e tal. Fique tranquilo. Nosso coração é pastoral, é piedoso. Ao invés de ter 0, aí ganha alguns porcentos naquela nota. Porque cada uma vale um ponto, né? Então, aí, ao invés de ser 0, ganha alguns décimos. Mas a ideia do exercício é assim, aquele assunto fala sobre graça, sobre misericórdia. E qual é o tema? A misericórdia de Deus para com os eleitos. Esse é um tema. Então, aí o texto bíblico, a gente consegue tirar daquele texto bíblico esse tema. Então, não só criar um tema, mas correlacionar o tema a um versículo bíblico, né? Ok. Devem ser coordenadas a questão dos pontos, né, das argumentações. Além de relacionada com a proposição, precisam estar relacionadas entre si. É aquilo que a gente falou, né? Responde ao tema, responde à proposição, mas também, para responder ao tema, elas precisam estar coordenadas, correlacionadas entre elas mesmas, né? Isso é importante. Devem ser germinantes, a ideia de que uma conduz à outra, né? E é como as casas germinadas, né? Que uma está jungida à outra, uma está colada na outra. Devem ser completas, então a gente tem uma demonstração completa, cabal, satisfatória sobre o assunto, então ali nós temos aquela definição bem estabelecida, tá certo? Falando sobre a conclusão, agora, nós já demos uma pincelada sobre a conclusão, quando dissemos que a conclusão pode ser a repetição dos pontos, então na conclusão a gente pode voltar aos pontos, trazer alguma argumentação que já foi usado como recapitulação, fazer menção à introdução para linkar, para fechar bem direitinho. Então, a conclusão é a parte final do sermão que inclui o objetivo proposto. É aqui, inclusive, que o pregador vai conduzir o ouvinte a fazer a vontade do Senhor. É quando vai ter o apelo, é quando nós podemos fazer uma abordagem cristocêntrica, mas com uma ênfase maior, porque, no final das contas, a gente pode estar fazendo isso no desenvolver do sermão, mas quando a gente vai culminar falando de Cristo, é aquela expressão que a gente usa, né? Olha, fechou com chave de ouro. Então, a pessoa de Cristo é essencial na mensagem, e então o pregador, ele está se preparando para chegar no final, no clímax, ele apresenta Cristo, ele faz uma recapitulação, ele volta à ilustração inicial, fechando a argumentação, apontando para Cristo, e isso é muito bom. Então, pode ser feito um apelo direto, onde o orador, na conclusão, se dirige aos ouvintes, falando diretamente para eles, olha, ouçam a voz do Senhor, hoje eu te digo, tal. Então, esse apelo direto fala de forma muito mais pessoal com o ouvinte, uma aplicação prática, vai trazendo as questões práticas, façam isso, aqui você já partiu da interpretação, você não vai trazer conteúdo novo, você vai trazer ali uma aplicação própria para a vida do cristão de forma prática, né? A recapitulação foi o que eu falei, verdade em contraste, você vai apresentar um aspecto positivo que a palavra de Deus nos ensina, e então você vai desenvolver a verdade através de um contraste. Não faça isso, viva dessa maneira, dessa outra maneira, e aí você
faz uma abordagem reversiva. Se você disse que não era para fazer de uma forma, então você vai anunciar a forma que se deve fazer. Implicações conclusivas. E aqui é um misto no qual se recapitula parte daquilo que foi falado, destacando algumas aplicações práticas, desafiando o ouvinte a uma postura diante daquilo que foi tratado. E assim a gente vai caminhando de forma peripassa com o texto e com aplicação, e vai trazendo abordagens conclusivas e implicativas. Então, a conclusão deve ser natural e apropriada, deve estar de acordo com o que dissemos no sermão. Você não vai trazer elemento novo, você não vai trazer coisas que não tem nada a ver com o texto, você vai concluir mesmo, né? Porque tem muita gente que, olha, vou concluir, aí depois começa a falar outra coisa, começa a falar, não, peraí, eu não disse que ia concluir, então eu posso até trazer algumas coisas, mas eu não posso trazer coisas novas, eu vou trazer algumas coisas dentro daquilo que eu já tenho falado. Então isso é importante, né? A conclusão é o acabamento do sermão, por isso, cuidado para não estragar o conteúdo devido a uma conclusão inapropriada. E aí é um exemplo, né, de colocar o azulejo na sala, e então colocar o banheiro na cozinha. Você fez tudo bem, aí quando chegou no final, no arremate, na conclusão, no acabamento, as coisas saíram erradas, né? Então, tem que tomar cuidado. Ser breve, assim como na introdução, a brevidade também é importante na conclusão. Aí tem até uma ilustração para esse ponto, né, que tem pregadores que não conseguem concluir, é como se fosse um cachorro que, antes de deitar, fica dando várias voltas, né? Aí a pessoa vai dando volta e não deita, né? Então, uma conclusão longa pode criar um sentimento de mal-estar, dando a impressão que o pregador não sabe concluir o que começou. Então, geralmente, acentuar o ponto positivo, falando sobre o aspecto positivo, e não simplesmente deixar por baixo sempre aquele aspecto negativo, mas dando uma proposição positiva do que fazer, como no sermão de Pedro, né? Onde as pessoas perguntaram, e o que é que nós podemos para ser salvos? O que é que nós precisamos fazer? E aí, então, a conclusão, ela foi propositiva, ela foi para avançar e para o bem-estar e para o melhor. Ela deve ser viva e enérgica, nós falamos isso, não pode pedir desculpas, né? Evite pedir desculpas, evite anedotas, evite acrescentar algo novo impulsivamente. Não faça algo que distraia o auditório e não use a mesma espécie de conclusão todos os domingos, né? Então, no final, ali bem no final do sermão, não cabe uma palavra mais com gracejo, né? O que cabe ali é uma seriedade maior. A desculpa, nós já falamos sobre isso, no final é pior ainda. Acrescentar algo novo impulsivamente vai lhe levar a uma armadilha de destruição. E não faça alguma coisa que vai distrair o auditório, tá bom? E, por fim, não use a mesma espécie de conclusão todos os domingos, né? A gente gosta de um estilo de conclusão e a gente usa aquela conclusão todo domingo. Isso cansa também os ouvintes, tá bom? Ok, pessoal? Alguma pergunta? Pastor Danilo? À vontade, Felipe. Eu vi muita gente pregando, aí ele vai falar sobre estar concluindo, né? E aí, de repente, ele começa a pregar novamente. Eu acho que tem muita gente que tem essa dificuldade. Ele prega 15 minutos e a conclusão 30. Pode ser um problema homilético, pode ser no sentido de estruturação de sermão mesmo, ele não conseguiu fazer uma estruturação adequada. Pode ser que ele queira falar, estou concluindo para animar os ouvintes, ele acha que já está um pouco
extenso, aí ele fala, já estou concluindo, e aí, no final das contas, ele ainda tem muito para falar, ele não deveria dizer que estava concluindo, e pode ser também porque ele trouxe elementos novos, trouxe algumas coisas, se empolgou, então as razões são inúmeras, né? E aí ele pode, então, caminhar por esse lado aí. Professor, o que seria a mesma conclusão? Porque são temas diferentes e eu queria esclarecimento acerca disso aí. O que é a mesma conclusão todo domingo? Em relação a um estilo, né? Um estilo. Vamos dizer assim, a recapitulação dos pontos é um estilo. A gente pode fazer isso. Agora, todo domingo ele fica recapitulando, chamando os irmãos para o mesmo arrependimento, se arrependam e se mantenham a santidade. Ele entende que ele precisa fazer uma conclusão, aquela conclusão fica muito técnica e não causa nos ouvintes uma disposição de uma expectativa diferenciada. É aquela expectativa muito comum, muito natural, muito rotineira, e isso vai fazer com que o ouvinte não se sinta tão atraído a uma conclusão bela que ele possa trazer. Então, é mais nesse sentido, de uma repetição de um determinado assunto, incluindo em vários assuntos que são distintos, sermões distintos. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Depois que ele, só um exemplo mesmo, né? Depois que ele pregou, ele chega, meus irmãos, se arrependam, porque Jesus é o Senhor. Ok, algo muito bom de ser dito. Jesus é o Senhor, e ele é o nosso Deus, e nós precisamos levar uma vida santa. Aí no outro domingo ele usa os mesmos termos que se encaixam. É porque aquela conclusão se encaixa em qualquer tipo de sermão. Então, ele pode ser tendencioso a pegar uma técnica e repetir aquela técnica. Então, é isso que deve ser evitado. E tem que ser criativo. Ok. Obrigada, professor. Disponha. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor. À vontade. Não fica, tem necessariamente que anunciar, por exemplo, para concluir, finalizando, não tem necessidade disso? Não precisa, não precisa. Tá. Mas é uma das técnicas que chama a atenção do pessoal, quando o pessoal já está meio assim, já um pouco cansado, porque cansa mesmo, aí a gente fala concluindo, e a pessoa, opa, deixa eu prestar atenção aqui agora que a gente está concluindo, né? O ouvinte, ele também precisa ser despertado dentro desse interesse. Então, é uma técnica. A gente tem que fazer? Não tem que fazer. É uma técnica. A gente tem que ajudar o ouvinte a entender o sermão, de forma que facilite para ele, né? Porque senão, quando chega em casa, a mãe estava doente de Covid, né? Mandou o filho para a igreja, porque ele não estava de Covid, aí chega lá na igreja, ele ouve o sermão, quando chega em casa, aí pergunta, ei, meu filho, como é que foi o sermão hoje? Foi bom, mãe. Mas seja mais específico, ele pregou sobre o quê? Ele pregou contra o pecado. Ah, é? E o que mais? Ele disse que ele era contra. Pronto. O pastor disse que ele era contra o pecado. Mas o que? Não, que ele era contra. Só isso. Então, tem que tomar esse cuidado. Só foi para a igreja passar Covid para os outros, né? Desse jeito. Mais alguém? Professor. À vontade, Joaninho. Assim, o professor falando em técnica, é obrigatório, quando você vai ministrar, a gente abrir a Bíblia e ler uma passagem, ou, supomos, se eu decoro a leitura, vou dar um exemplo. Eu dou o tema, né? Tem uma mensagem que eu já decorei, né? Assim, eu dou o tema, ativando o milagre de Deus. Aí, como base, usarei o livro de Mateus, capítulo 14,
E aí eu não abro a Bíblia, mas fala assim, ó, em Mateus 14, lemos uma passagem onde os discípulos estão em um alto mar, e Jesus vem ao encontro deles, andando sobre as ondas. Pode ser assim? Uma paráfrase, né, que você está falando. Tem esse tipo de, na homilética, tem esse tipo de... eu já vou direto, ó. Em Mateus 14, lemos uma passagem onde os discípulos estão em um alto mar, assim, sucessivamente. Estou entendendo. Eu vou dizer o seguinte, é bom você pedir para o pessoal abrir a Bíblia, e se você souber o texto de cabeça, agora você tem que saber ele mesmo, ter um bom conhecimento para poder citar de cor, eu diria que está ok, não tem problema algum. É perigoso você errar e às vezes as pessoas pensarem que você está querendo se mostrar, né? Como diz lá na Bahia. Então, é possível fazer isso? Sim, é possível. Mas eu desaconselho não ler a Bíblia. Por quê? Porque o povo já não gosta de ler a Bíblia. O pregador vai pregar sobre a Bíblia e não lê o texto bíblico, isso fragiliza demais o sermão dele. Então, no final das contas, alguém pode até chegar e falar bem assim, olha, ele nem a Bíblia leu. Será que ele pregou um sermão bíblico mesmo? Então, o ideal é ele ser uma pessoa da Bíblia, ele ler a Bíblia e as pessoas acompanharem na Bíblia. E quando a gente lê, é até bom que a pessoa deixe aberto para estar acompanhando, para ver se realmente está sendo um sermão bíblico. Então, a gente tem que valorizar a leitura da Bíblia e a gente tem que ler a Bíblia antes de pregar. É importante. Certo. Só uma consideração, isso não quer dizer que eu tenho esse costume, né? Mas, Okay. às vezes, assim, a gente usa não sei se é técnica ou... Entendeu? Eu estou entendendo. Um amigo seu faz isso, né? eu sei. Por isso que é válido, né, o aprendizado. Pois, irmão, eu desconfiei que o irmão fazia isso. Na hora passou assim, será que ele faz isso? Né? Não é de maldade, não. Mas é porque eu já vi isso acontecer, irmãos. De pregar e ainda falar ainda que não, eu nem preciso ler, não. Eu já vi isso aí. Isso é revelação. O próprio pregador falar, não, nem precisa ler, não. Já está aqui no texto, na cabeça, decorado e tal. Essa parte é brincadeira, viu? Entendi. Eu levo um rascunho, né? Sempre tem... Porque a gente decora, né? Tanto, aí a gente vai com aquela segurança. Aí por isso que eu estou perguntando, mas a gente está aqui para aprender, né? Não, tranquilo. Tranquilo. Mais alguma pergunta, pessoal? Pastor Danilo? Ok. Vai lá, Felipe. Só para colocar como observação, o pregador, normalmente ele tem que estar também frisado um pouco também na questão dos ouvintes, né? Porque sempre tem aquele que está abrindo a boca, outro está pensando assim, "Ei, lá vai, mais um sermão", né? E tem aquelas crianças brincando para um lado. E, às vezes você tem que saber a hora também de uma voz mais alta. Eu também serve também como técnico que faz também. Deu uma falhada no final aí, Felipe, mas eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Sobre o pregador fazer a leitura dos ouvintes, né? Se eles estão meio dispersos, se as crianças estão bagunçando, uma pessoa com muito sono, e isso influenciar Isso. na continuidade do sermão, né? Isso. Tem até um casamento que um padre está falando, não sei se vocês já viram esse vídeo, e aí o padre chega e fala bem assim, eu acho que eu já falei demais, aí uma criança fala, é verdade, e todo mundo cai na risada, né? Aí
isso pode acontecer, os nossos ouvintes participarem do momento de forma negativa, né? E aí a gente tem que tomar cuidado em tudo, né? Técnica para poder prender os ouvintes. Hoje em dia nós estamos num mundo muito tecnológico, onde o visual é muito importante. A gente tem que saber comunicar bem. A gente não pode desvalorizar a pregação, mas a gente também tem que abordar a pregação de forma mais adequada para que a gente não seja enfadonho, né? Para que a gente não seja enfadonho. E aí, professor? À vontade. E aquela técnica que o pregador usa, assim, né, de chamar a atenção do público, assim, tá lá falando uma coisa assim, presta atenção aqui, olha bem aqui. Isso aqui, o que o senhor acha disso? Isso é ruim. Existem algumas técnicas que isso chama atenção mesmo, né? Mas é ruim porque alguém pode pensar bem assim, será que ele está falando comigo? A pessoa fica apreensiva. Se for um visitante, então, ele fica pensando, eita, daqui a pouco ele vai falar meu nome, daqui a pouco ele vai falar, ô fulano, então, olha aqui para mim, tal, alguma coisa. As pessoas ficam mais ou menos assim, com medo, com receio, diante dessas abordagens. Então, deve ser evitado, deve ser evitado. Tem gente que dá uns gritos no microfone, né? Sente que o pessoal está meio disperso, meio dormindo, aí ele começa a falar mais forte, começa a gritar, oh, tal, aí para chamar atenção. Então, tem que tomar muito cuidado. Essas técnicas, elas podem, no final das contas, surtir um efeito contrário. A gente pensa que vai surtir um efeito positivo e, no final das contas, tem um efeito negativo, né? Professor, tem uma técnica também muito usada, principalmente no mundo pentecostal. Fala isso para o seu irmão aí do lado. Olha para o mais bonito aí, fala isso. Isso é cansativo, isso é enjoativo, né? Então, e tem pregador que não se manca o tempo inteiro. Faz isso várias vezes durante o sermão e se torna enjoativo aquilo ali. Né? Olha para fulano, olha para o mais bonito, ei, toca no seu irmão aí, fala para o seu irmão, olha no olho dele. É horrível. Sim, com certeza. Isso, para visitantes, então, é algo bem desconfortável, porque você obriga a pessoa a fazer algo que ela não está a fim de fazer. Então, isso é ruim, Uma vez, pastor Danilo, uma vez eu quase me apaixonei por uma moça. Só assim. Olha para a moça do celular. Pega na mão do seu irmão. Menina, eu fiquei apaixonadão. Então, vamos cantar aquela música do Judas traiu Jesus, né? Judas traiu Jesus, cabra safado. Cabra safado. Aperta a mão do irmão que está do seu lado. Cabra safado. Cabra safado. Então, esse negócio de apertar a mão do outro, de falar com o outro, deve tomar muito cuidado, né? Porque, no final das contas, a gente acaba perdendo a centralidade da pregação para técnicas de envolver as pessoas, e isso tem um efeito reverso. Tira a atenção da pregação e traz a atenção para as pessoas. E isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Em relação isso aí, não em relação a isso, olha para o outro, diz que me ama, né? Às vezes a pessoa está braba com a outra, né? Diz que me ama, essas coisas que a gente vê sempre. Agora a questão da glória a Deus, por exemplo, a minha igreja tradicional, né? A que eu estou, né? Mas eu já frequentei, né? Igrejas bem renovadas. E a questão eu vim totalmente da glória a Deus, aleluia, cantar, orar em voz alta. Então, eu tive, assim, um pouquinho de dificuldade até me adaptar mesmo, que eu sou da PIB, Porto, amo demais. E aí eu sentia muita falta, porque às vezes você tá lá, o irmão da glória a Deus. Aí, meu pastor, né, pastor Thiago, ele de vez em quando faz isso. Irmão, quando ele quer enfatizar uma coisa, mas é muito raro. Ele fala, olha para o seu irmão e diga para ele isso, quando ele quer realmente. E surte um efeito positivo. Naquele momento que ele faz aquilo ali, dá um efeito positivo.
Só que ele não faz diariamente, isso é muito raro. Agora, irmão, quando ele está dando um sermão de chamar, você pode dar um glória a Deus? Porque muitas vezes a gente até falou glória, amém, mas só para o bom, né? Mas para aquele momento da exortação, de falar, eu recebo essa palavra. Como que o senhor vê isso, professor, sobre... eu falo também, quando eu estou pregando assim, na igreja, no microfone, né? Tem toda aquela... Eu falo, meu irmão, glória a Deus, aleluia. Você até, às vezes, eu já fui acordada, às vezes, em ministração, quando a pessoa fala isso, no sentido de focar, porque o ouvinte, ele pode fugir, sim, a mente dele, o corpo está ali, mas a mente pode não estar. Pode estar em outro lugar. Então, de repente, eu acredito hoje muito... Por ser tradicional, o tradicional trabalha muito, porque eu tinha a ideia que o tradicional... Não vai não, tu vai ver. Eles falavam isso. Lá não dá glória a Deus, lá o Espírito Santo não move. Gente, e hoje eu estou aprendendo muito mais a relacionar com o Espírito Santo de Deus na igreja tradicional. Porque eles falam, mas não tem revelação, o pastor está lá, irmão, isso, Deus está falando que isso vai acontecer. E Deus está falando que vai acontecer comigo a vida toda, na igreja tradicional, sem precisar, né? Dessa forma, não estou condenando jamais isso. Eu já fui muito abençoada dessa forma também. Mas, assim, a questão de você trabalhar ali a sua intimidade com Deus, hoje eu reconheço muito mais facilidade, porque... E é só a palavra. Agora, assim, de vez em quando, ele faz isso. E eu acho muito positivo. E a igreja também acha. Muitos irmãos, depois, assim, na escola bíblica, quando a gente comenta, quando a gente está em alguma reunião de oração... Então, assim, eu acredito que na hora que o Espírito Santo lhe deu uma direção para o pastor, para o irmão que estiver fazendo aquilo, se alcançar, ou se... pode ser o propósito de Deus para alcançar alguém naquele momento. Não sei, pastor, se faz sentido, mas, assim, eu falei um pouco do que eu vejo, principalmente na igreja tradicional. Na igreja batista, né, tradicional. Isso entra um pouco na questão de estilos de igreja, né, que eu não diria que existe um certo, um errado, a gente tem que respeitar cada estilo de igreja. Agora, existe o certo e o errado dentro das motivações e de tudo mais. Qual é a motivação? A motivação é chamar a atenção das pessoas ou é fazer como uma animação de auditório? Eu quero animar o pessoal, porque às vezes a gente pode errar no sentido de eu vou usar uma argumentação aqui, mover com o emocional das pessoas, falar de uma forma, e aí, pessoal, glória a Deus, e aí trabalhar muito com essa questão para a pessoa, puxa, que sermão abençoado, que coisa boa, é aquele pregador que fica gritando muito e que pede para o pessoal gritar, participar, como se fosse um animador de auditório, né? Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de abordagem. Agora, se a igreja... ela é uma igreja que o pessoal já tem esse costume, ela fala com mais naturalidade, não é algo forçado, eu não vejo problema algum, Eu vejo que é perigoso essas questões. Às vezes a gente até vê na igreja alguém falando bem assim, o pastor está falando sobre pecado, tem muito irmão aí que está traindo a esposa, glória a Deus! Opa, não, desculpa, falei na hora errada, hein? Então, assim, e isso é uma demonstração de que, às vezes, aquele estereótipo, aquela realidade toda, está mais no campo superficial. Então, se a pessoa sentiu a vontade de dar glória a Deus, beleza. Se o pregador, em algum momento, falar glória a Deus, tal, beleza. Depende muito da motivação. Isso aí já é um campo mais subjetivo, vamos dizer assim, né? Agora, tem que tomar cuidado com uma repetição, como é aquela mesma questão aqui de repetir um tipo de conclusão todo domingo. Por quê? Porque é perigoso. Esse tipo de repetição também pode levar ao pregador a mais ou menos o seguinte, como no sermão lá, né? Esse argumento é fraco, ele coloca entre parênteses, nesse momento gritar. Então, ele está muito mecânico. Então, ele já, mesmo que ele não tenha escrito isso no sermão, argumento fraco, nessa hora você tem que gritar, mesmo que ele não faça isso, mas sintomaticamente ele já age assim, fazendo o quê? Quando chega em um determinado momento, eu já grito porque eu sei que o pessoal vai se empolgar naquele momento. Então, a gente tem que tomar cuidado, e isso de forma sintomática é passada para os ouvintes. A gente vai formatando um estilo de culto, um estilo de pregação com base nesses estereótipos,
e o bom sermão é esse, e não um sermão que tem conteúdo e substância bíblica, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, é o uso moderado e com a motivação correta. Caso queira fazer, né? Caso queira fazer. Se não fizer, também não está errado, não. Ok, pessoal? Professor, teve uma aula, acho que uma das aulas que a gente fez lá no seminário, você falou a questão do aleluias, que as pessoas colocam meio que no plural. Na verdade, não existe, é só o aleluia. Seria isso? Ou eu peguei isso aqui? É isso mesmo. A expressão aleluias está errada, porque não existe, na Bíblia, só aleluia, que significa louvado seja Yahvé. Então, o Iá, no final, é uma palavra apalcopada do nome de Deus. É uma palavra como reduzida do hebraico, que significa louvado seja Yahvé. Então, o aleluias é louvado seja Yahvés. Então, não existe. Além de ser um erro teológico, não existe essa expressão, né? Se a pessoa for paraense de Belém, né? Só se for assim. Que vai colocando o S, né? No final das palavras. Professor? À vontade. E esse pregador que vai falar do inferno aponta para o céu. Trabalha muito com as mãos, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Vai falar do inferno, aí está apontando para o céu. Né? Façam isso. Ou assim, né? Não façam isso. Eu já fui da Assembleia de Deus, né? Então, eu tenho princípios da Assembleia de Deus. Isso está na cara, né? Mas a gente vai... Entra naquilo que a gente falou sobre gesticular, né? Tomar cuidado com a gesticulação. Isso, mas a gente está... assim, a gente sempre é um aprendizado. Estou me policiando muito, assim, esse seminário está sendo muito abençoador para a minha vida. Então... Mas eu não sou esse pregador que apontava para o céu, só estou dando um exemplo, né? Ok. É um amigo seu, fique tranquilo. A gente entende. Muito bem, pessoal. Quinta-feira estaremos juntos com a graça de Deus, se assim o Senhor nos permitir. Tá bom? Um abraço, até quinta-feira. Aqueles que não fizeram a aula, vão lá na plataforma do Moodle e façam, tá bom? Estamos encerrados, Deus abençoe, boa noite a todos. Amém, boa noite. Tchau, gente.